Olá, quem acompanhou as manifestações populares que ocorreram aqui no Brasil a partir de junho, pôde notar que educação é um dos temas constantes nas reivindicações do brasileiro. Nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Educação aqui do Senado Federal, o senador Ciro Miranda, que conversa conosco sobre uma pauta consistente que a comissão está tratando nesse semestre de 2013. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A princípio, eu queria conversar com o senhor sobre a questão das APAES, mas quando a gente sentou e começou a conversar, que eram tantos os temas, a comissão, como se diz hoje em dia, está bombando, né, senador? É verdade. Porque Olá. Trata já de um tema que tem um apelo, uma urgência, né? Primeiro, meus cumprimentos a você, Tânia, e aos telespectadores do programa Argumento. É sempre uma satisfação vir aqui nesse bate-papo. Para nós também, senador. É uma maneira da gente esclarecer ao público os nossos bastidores. Isso. O caso da APAE nos chamou muita atenção. Primeiro que é um projeto que nós temos uma cuidade muito séria, porque é uma classe desassistida pelo governo federal. A Câmara fez um bom trabalho. Ela incluiu novamente o ensino com aqueles com deficiências ou com necessidades especiais. Aí vem para o Senado o que faz o senador do governo. Na matéria que não tem nada a ver na Constituição e Justiça, porque o mérito é examinado na Comissão de Educação, ele vai e retira alguns tópicos e um deles é esse que exclui do governo a obrigatoriedade de dar um ensino com educadores e local físico especializado. Específicos para aquelas pessoas que têm demandas Tânia, especiais. como é que você vai colocar uma pessoa com deficiência mental, que tem uma mentalidade de 5 anos, 6 anos, e com um corpo de um homem de 25 anos, na mesma classe de garotos? Essa convivência não vai dar certo, isso é óbvio, e o governo está tirando o corpo fora. Isso é desumano. Então eles fizeram uma manifestação muito bem orquestrada. Foram 5.000 participantes. E lotaram depois a nossa comissão. E a reivindicação deles, eles não estão pedindo favor ao Estado, eles estão lhe pedindo justiça e o que lhe é de direito. E o que eles têm por obrigação o Estado lhe oferecer. Então, esse é um dos temas. Como nós já escolhemos o senador Álvaro Dias para ser o relator do Plano Nacional de Educação, ele vai novamente incluir essa questão, essa e outras. Só para situar para você que nos acompanha, essa questão está justamente inserida, é a meta 4 do Plano Nacional de Educação. É um plano que pretende estabelecer uma política de longo prazo uma política pública para a educação. Ninguém está exigindo que o governo faça isso no ano que vem, na sua totalidade, não. Ele tem uma meta, ele é crescente. No primeiro ano, tantos por cento, no segundo ano, tantos por cento. Agora, você alijar essas pessoas de um direito que lhe é adquirido, ninguém sabe o sofrimento de um pai que tem um filho com esses problemas. Ninguém imagina as 24 horas do dia. E aí a gente os abandona, não tem condição. O apoio como a pessoa se desenvolve numa escola especializada. Nós não podemos tratar os diferentes iguais. Né? Tem Senador, agora essa questão do ensino tão presente nas manifestações populares, como é que isso bateu na Comissão de Educação? Por exemplo, porque na casa, a gente viu no plenário, na tal da pauta positiva, projetos que estavam tramitando aqui na Câmara há muitos anos, mas que com essa força da reivindicação popular ganhou fôlego para tramitar no Congresso Nacional. Na Comissão de Educação, o senhor sente também que alavanca as propostas da comissão, essa manifestação Sabe, toda? se nós não tivéssemos tomado cuidado, nós tínhamos sido atropelados. Eles não queriam julgar, o governo não queria julgar o mérito. Foi proposto fazer urgência urgentíssimo e do jeito que saiu da Câmara e da Constituição e Justiça, iria para o plenário. Sem analisar o mérito. Ela ficou parada 3 anos, quase 3 anos na Câmara. O Plano Nacional de Educação, que são 10 anos, era para ter entrado no 1º de janeiro de 1911. Então, ele está atrasado agora. É a oportunidade que nós temos de fazer uma coisa bem feita. O clamor da sociedade é justo. O nosso ensino precisa passar por uma reestruturação geral, uma reestruturação do ensino fundamental, médio, nas universidades. Tem caído a qualidade. Hoje nós estamos tendo os exames de proficiências sendo exigidos por todos os cursos. Por quê? A OAB hoje aprova 18% só dos alunos.
O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina em São Paulo, faz não obrigatório, mas instituiu isso já há 7 anos e tem 48% de reprovados. Nossa. Então, veja, isso é uma calamidade, porque se abre uma faculdade em cada esquina. Hoje virou um mercantilismo com o ensino e ele precisa ser totalmente reestruturado. Precisamos voltar a dar oportunidade àquele que não pode pagar o ensino, fazer a faculdade também pública. Mas hoje aqui é o contrário. Aquele que pode faz um bom cursinho, uma boa escola particular e toma a vaga daquele que precisa. Então o governo vem com aquela coisa de que a gente diz assim, quando você é feio, você não corrige, você quebra o espelho. Então o que o governo fez? O governo começou a criar cotas. Ora, isso é um absurdo criar cotas. Você tem que dar oportunidade iguais para todos. E a cota devia ser social e não racial, né, Na senador? década de 50, 60 e 70, nós tínhamos um ensino público exemplar. Por que caiu? Falta de investimento. Hoje há um desestímulo à profissão do professor. E nós estamos agora com um projeto muito interessante também que passou pela nossa comissão, que seria a residência na pedagogia. Porque hoje, quando um pedagogo sai da faculdade, ele sai sem prática nenhuma e se lança logo numa escola. Então, 820 horas de residência, para ter a prática. Isso é um clamor de todo o corpo docente experimentado. Então, esse é um outro projeto inteligente. Então, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito, com velocidade, mas não da maneira que queriam nos impor. No afogadilho, sem ter chance de examinar, de discutir, de fazer audiências públicas, chamando os setores que estão sendo envolvidos. Certo? Aí foi um marketing que quiseram fazer para dar uma satisfação. Eu aproveito esse momento para dizer que muito poucos políticos souberam entender o clamor da população. Muito poucos, não é 20 centavos, é muito mais. Eles estão irritados com esse modelo, com essa proposta política, com essa falta de trabalho, falta de dinamismo que hoje impera numa grande maioria dos políticos. Tem toda a razão. E, senador, nesse momento, qual é a sua expectativa em relação ao Plano Nacional de Educação? Bom, o que acontece com o PNE a partir daqui? Depois de muito custo, eu tenho a promessa do presidente da CCJ que ele amanhã aprova e passa para a nossa comissão. E o senador Álvaro Dias já está com ela toda planilhada e vai começar fazendo no máximo 3 ou 4 audiências públicas. E nós nos comprometemos no final de setembro, no máximo começo de outubro, ela está em votação. Nós temos que aprovar no mês de outubro para que ele entre com tranquilidade em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014. Com 3 anos de atraso, mas pelo menos que entre em vigor. Mas aí nós convencemos o nosso ministro da Educação, a Luiz Mercadante, que vai valer os 10 anos a partir da data da promulgação. Porque senão é impossível você fazer um plano de 10 anos para ser executado em 7. Né? Se ele entra em vigor 3 anos. Exatamente. Se entrar, né? Porque nós estamos contando com as perspectivas. Porque passa pelo plenário também, não é isso? Passa pelo plenário. Depois da nossa de examinar o mérito, ela vem para o plenário. Se houver alguma modificação grande, ela ainda vai para a Câmara. Pois é. Mas aí a Câmara não tem, ela vai no plenário só discutir se ela aceita ou não aceita as modificações, as mudanças específicas. Aí é mais um passo, mas é um pouco mais rápido. Mas é uma coisa mais rápida. Né, e aí eu espero que a sociedade faça esse clamor e exija, porque você não muda um país se não for pela educação. Por decreto, você não consegue. Realmente tem que ser com trabalho mesmo, né? Senador, aproveitando nosso último minutinho de entrevista, última vez que a gente conversou no Argumento, o senhor falou sobre a expectativa do Mais Médico, que ainda não tinha a formatação que tem hoje, ainda era uma proposta que estava sendo lançada pelo governo federal. Como é que o senhor está vendo agora, meses depois? Um engano total do governo. Eu, então, me inteirei e participei desse processo. O governo ainda não percebeu que não falta um médico, falta estrutura. Eu vou lhe contar 2 casos, muito simples, depoimentos. O primeiro, de um recém-formado, ele era do Piauí, fez a sua faculdade em Pernambuco, em Recife, na escola, na Federal de Medicina, formou, conseguiu um emprego com um valor altíssimo, R$17 mil, arrimo de família, pobre, precisando daquele emprego, foi para esse interior. 2 dias depois ele volta e disse assim, eu não vou aceitar. Sou eu, o estetoscópio, o termômetro, o paciente e Deus. Eu não tenho um recurso de um aparelho para fazer algum exame. E eu vou
para o Conselho Regional de Medicina, porque eu sou um recém-formado e eu não tenho a prática clínica. Segundo exemplo, eu vinha trazendo uma pessoa da família numa TI aérea de São Paulo para a minha cidade e a médica que estava comigo, recém-formada, me contou uma história que ela, no interior do meu estado, numa cidade chamada Inhumas, a 68 quilômetros de Goiânia, ela se deparou um dia, depois de 2 meses que estavam lá, com um problema, tendo que ter 3 pessoas com problema respiratório, ou seja, tendo que entubar e tendo 2 respiradores somente. Então, escolha de Sofia. Total. Ela entrou em pânico, teve uma crise tremenda, desistiu desse emprego e disse que nunca mais voltava. Então, o problema não são médicos, o problema é estrutura, e o governo não percebeu isso. E nem é tanto de dinheiro, e sim de planejamento, de você colocar... Gestão, que você colocar núcleos espalhados pelo Estado. Você não precisa ter um médico de cada especialidade. Você tem hoje o centro diagnóstico. Então, se você tem um simples eletrocardiograma, você por internet você manda para o centro de diagnóstico, ele diagnostica, manda de volta já com medicamento. Então, ideias não faltam. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar conosco desse trabalho, mandando sua sugestão, fazendo sua crítica pelo 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.